Nós hoje vamos falar de histórias de superação. Superação. É preciso resiliência, é preciso muita coragem, é preciso fé. E esta questão de superação tem muito a ver com todos nós. Uns na adolescência, outros na idade adulta. Nós vamos falar de um homem angolano que teve e continua a ter uma história muito difícil, mas se fosse qualquer um de nós, provavelmente já tiraria a vida. Já. Mas, na verdade, este homem é muito forte. A situação que ele está a viver não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E eu peço a vossa sensibilidade para o que vamos colocar a ver, porque passar por este momento de cirurgia e tocar em situações muito sensíveis do nosso corpo, onde, para podermos fazer necessidade, temos de ter muitas dores, não é para qualquer um. Eu peço que as unidades hospitalares estiverem a ver este material que vamos meter no ar. Vejam, por favor. Fala. Há 16 anos juntos, diante de Deus e dos homens, este casal prometeu amor, fidelidade e cumplicidade. Eu casei com ele, sim, e aí o Deus disse que a morte é só que vos separa. Essas coisas, tudo está mesmo aí, nem doença, nem nada, não pode me separar, eu estou a cumprir só aquilo que está escrito na palavra. Eles enfrentam agora um grande problema e entregaram tudo nas mãos de Deus. No princípio era muito difícil, mas esse todo o tempo que ficou assim doente, durante 16 anos, era mesmo suportar muito problema, mas para Deus tudo é possível. E nem os 16 anos de muitos desafios conseguiram fazer com que a dona Cristina Kembo desistisse do seu casamento. Era mesmo aguentar, se fosse outras mulheres, eu deveria deixar, ok, mas eu aguentei. Apesar das dificuldades de saúde do marido, ainda assim, o casal conseguiu fazer o último filho, que já tem 13 anos de idade. O filho nasceu mesmo com esse problema. Eu, às vezes, fazia sequela de sexo com sangue, mas está a suportar isso tudo. Mas é Deus. Tudo isso é Deus. Mankuntima Almeida, de 61 anos de idade, pai de 5 filhos, foi obrigado a amputar os órgãos genitais por causa de um câncer. Ele conta que tudo começou com uma coceira nos órgãos genitais. Desde 2007. Desde 2007 iniciou uma coceira, então eu continuei a viver com ela assim, nós não sabíamos de nada. O início ficava assim, inflamar, começava a inflamar, depois o pele saía. Dava dor muito intenso não. De imediato passou a se automedicar em casa. Trabalhei assim, mais tarde comecei a sentir que estava a aumentar. Começamos a meter violeta. Ele secava e voltava. Depois de alguns dias, deslocou-se a um posto médico no bairro onde morava para saber o que realmente estava a acontecer, mas não teve sucesso. Nos postos médicos não resultava nada. O tempo foi passando e ele continuou a fazer as suas consultas com a esperança que tudo havia de passar. O senhor afetado viu-se obrigado a deixar de trabalhar por causa da doença. É uma situação muito difícil que o senhor Mankuntima está a passar, uma situação muito complicada, mas aqui chamar a atenção a cada um dos telespectadores e assim em particular. Esta senhora é uma heroína. Esta senhora, o que ela faz para salvaguardar o seu casamento e o seu lar é tão importante para a nossa Angola, é tão importante para cada um de nós, e os mais novos que vão tendo relacionamentos maritais, conjugais, para verem a importância de conservar um lar. Porque se ela deixa o senhor Mankuntima por causa dos problemas porque passa, pode romper toda um cordão familiar que até agora ainda se mantém firme. Nós tivemos um problema aqui nesta peça,
que deu aqui umas macazinhas, mas é de leve, com fele, devagar, um pouco, a gente consegue encontrar isto. Queremos pedir a sensibilidade de quem nos assiste, se ainda há possibilidade de dar um jeito à situação deste senhor. Órgãos genitais e as privações sexuais dele estão quase que fora de hipótese, e a senhora cuida do marido como que se fosse seu filho, e ele nesta altura, com a idade que tem, vê-se tão aflito que não consegue dar à sua esposa o necessário, e as dores que sente. Às vezes temos que perguntar aos médicos o que pode fazer com que isto aconteça. Uma coceirazinha, mais uma, e depois, afinal, é um câncer. Quais são os cuidados que devemos ter? Será que é questão do clima, é da água, é de pegar alguma coisa, é de algum contacto? O que é isto? Nós vamos ter um especialista que vai falar-nos desta situação, para compreendermos melhor como podemos nos proteger diante de situações desta. Porque o senhor Makuntima, pela idade, sofre muito. E mesmo se fosse mais novo, ainda assim, porque não consegue ter uma vida conjugal ativa e boa perante a sua esposa. Conseguiu fazer ainda um filho, nas dificuldades que a mulher contou há pouco tempo para nós. Mas isso é de dizer que, apesar dos problemas que enfrentamos em Angola, existem pessoas como esta senhora que são exemplos de lhe prestarmos muita atenção. Esta senhora tem já o seu lugar reservado no céu, para aqueles que acreditam. Porque é importante. Há muitas esposas, no primeiro mês que já não há dinheiro, lhe engano. Fogem já. E esta senhora, mesmo com isto, aguenta o seu marido, apoia moralmente, que é o mais importante, a presença dela ao pé do seu marido. Isso faz de uma heroína. E é dessas mulheres que nós precisamos na nossa terra, para que as famílias se mantenham muito firmes. Não é? Nós vamos agora ter a redação da nossa estação. A redação central está a Maria, vai falar com o Dr. Inocêncio. Maria, muito boa noite. O que é que o doutor pode nos explicar deste caso que acompanhastes com muita atenção ao longo do dia? Boa noite, companheiro. Boa noite, Angola. Infelizmente é um caso triste, não é, Guilherme? Não foi fácil ouvir o senhor Makuntima com a esposa, mas pronto, já aconteceu e eles estão dispostos, não é, a continuarem com a sua vida. Doutor, muito boa noite. O senhor Makuntima dizia que quando teve contacto com esta notícia foi difícil aceitar, mas teve que continuar com a sua vida. Boa noite, Maria Pedro. Boa noite, Guilherme da Paixão, e a todos os telespectadores do programa Fala Angola. Sim, não é fácil receber uma informação como esta, impacta negativamente, e a primeira reação de quem recebe esta notícia é a rejeição, é a negação, que pode causar aqui um quadro de frustração e mexer com a estrutura psicológica. Entretanto, estamos diante do imperativo clínico determinante para a sobrevivência do senhor, dali que, não obstante o imperativo clínico, os impactos psicológicos não são, ou seja, são inevitáveis. São inevitáveis na medida em que os homens são munidos de sentimentos e emoções. E aqui, em concreto, percebe-se que as genitálias ou os órgãos genitais têm um simbolismo da masculinidade, ou seja, o epicentro, a leitura que se faz relativamente ao vigor masculino também está relacionado às genitálias, aos órgãos sexuais, quer por conta da reprodução, quer por conta da satisfação fisiológica. Entretanto, neste casal acabamos por ver um quadro de solidariedade, ou seja, de coabitação por solidariedade, na medida em que se compreende que há muito mais para lá do sexo, e isso é muito bonito, na medida em que há um vínculo de coabitação, de companheirismo, que ultrapassa qualquer percepção relativamente à satisfação sexual. Dali que, para o senhor, carece de acompanhamento psicológico,
porque, não obstante ele estar a expressar aqui um rosto de pessoa ainda forte, com vontade de prosseguir, no silêncio ainda corroe esta frustração, corroe ainda este sentimento de nulidade masculina, o que pode muitas vezes abrir precedente para um quadro depressivo e que pode muitas vezes levar a que os indivíduos cometam até o suicídio, porque têm a percepção de que já não têm o vigor masculino e a sociedade pode rotulá-los do ponto de vista negativo por conta da falta de vigor. E aqui há toda uma necessidade de haver sim uma intervenção psicológica primeiro para o senhor, a fim de que este perceba que ainda é possível viver, é possível encontrar outras fontes de satisfação. E para a senhora, claramente que, não obstante ela expressa também um rosto de mulher forte, por dentro também há aqui ainda aquele vazio, aquele conflito, aquela dor, e que precisa também do apoio psicológico a fim de ressignificar, apoiar e fazer a que este casal consiga perdurar por muito mais tempo. Okay. Muito obrigada, psicólogo Inocêncio da Costa. Companheiro, é tudo. Até amanhã. Obrigado, amada Maria, por esse esclarecimento que nos conduziu aqui com o nosso doutor Inocêncio. Bom descanso para si, porque até estás com as vistas também cansada. Vai descansar para voltar segunda-feira com esse sorriso alegre e trazer-nos mais trabalho. Feliz aniversário ao doutor Inocêncio e obrigado por esse esclarecimento, doutor. Muita saúde, um dia muito agradável, que é dia de Maria Auxiliadora, está a completar anos. O Cisto vai preparar o café para o seu aniversário, aí no Café da Zimbo. Nós vamos ouvir esclarecimentos de um urologista que vai falar desse senhor que são os órgãos genitais que foi retirado e ele escapou por um pouco essa cirurgia e ele está aí vivo da Silva. E o nosso especialista, que também ajuda-nos a esclarecer este caso, vai falar para nós agora quais são os contornos positivos ou negativos desta cirurgia. Esperemos que sejam todos eles positivos. Fala, Angola. Simão Bonano é urologista há mais de 40 anos. Já aposentado, o especialista conta enquanto profissional chegou a receber apenas 2 casos do gênero. E esses 2 casos também chegaram a uma amputação, porque eles geralmente chegam tarde, aqui em Luanda sim, mas vieram das províncias, não são daqui de Luanda, vieram das províncias. Estou a ouvir sim, por isso é que ontem quando me ligaram, fiquei um bocadinho desmoralizado, porque são casos raros. Na América do Norte é 1% das doenças do pênis. Agora, na América do Sul e nós aqui em África, já vamos a 10% ou 20% de doentes. O médico urologista explicou também as causas que estiveram na origem do desenvolvimento desta doença. Outra causa também é uma causa assim, viral. Os que têm condilomas acuminados. Condiloma é uma verruga, é uma infecção que vem em forma de couve-flor a nível do pênis, da glande, do corpo, do prepúcio, da glande, às vezes na via anal. É mais frequente naqueles que têm relações sexuais anais. E são causas virais, pronto. Mas a mais frequente é causada por falta de higiene. E pode dar infecções como a leucoplasias e a eritroplasia. A leucoplasia é uma infecção branca, mais ou menos causada por isso que nós já falamos, e cria uma crosta no miato da urina, uma crosta branca. Ela é causada por leucócito. Muitas das vezes é por eritrócito, chamado eritroplasia. É causada por pigmentos avermelhados em cima da glande, ou em cima do prepúcio, ou no corpo. Esses pigmentos dão sensação de prurido, que nós chamamos vulgarmente coceira. Então dá coceira. Quando isto acontece, tens que procurar já os cuidados médicos. Disse que o paciente, se consultasse um especialista a tempo, os 6 órgãos genitais não seriam amputados na sua totalidade. A explicação do doutor aqui nos dá para reter 2 situações importantes. Homens, prestar atenção. Higiene. É preciso higienizar, lavar bem.
E ele também falou do sexo a mais. Quem pratica relação sexual de forma desregrada, não é como se fosse desporto, atenção, pode causar isso. Nós estamos com 10% no continente africano. Na América do Sul, 1%, 12% por aí, mas o senhor em causa, que veio cá com a sua esposa, foi-lhe retirado os órgãos genitais. Sofreu uma cirurgia em condições normais, perdia a vida. Graças a Deus, está vivo. Mas já imaginaram um homem, com a idade dele, ser-lhe retirado os órgãos genitais? Diminui a sua masculinidade, fica reduzido. E graças à senhora que está ao pé, e aí a velha máxima, ao lado de um grande homem está uma grande mulher. Graças à sua mulher que dá esta pressão positiva, psicológica, a presença, né, o carinho, para ele continuar a acreditar em dias melhores, porque em outras latitudes aqui o homem já pensa em veneno de rato e não sei o quê, diazepam, petróleo, gasolina, para tirar a vida. Mas só Deus pode tirar a nossa vida, ainda bem. Continuamos a achar que tenha muita coragem, meu cota, a mamã, muita força, continue a acompanhar o seu esposo, o seu marido, para que os seus filhos venham em si como uma grande rainha e provedora da família, e que isso sirva também de inspiração para outras famílias que vivem com muitos problemas. Eu vou para um intervalo agora e aproveito, venha para Zimbo, para Fala Angola, comercialize o produto da sua empresa, porque aqui você ganha sempre. Eu volto, já. De volta ao seu programa, obrigado pela sua presença. Este é o seu Fala Angola. Estamos a olhar para várias matérias que preparamos para si nesta sexta-feira, que antecede o Dia do Continente Africano, que celebra-se a 25 de maio. Para o nosso país já não é um dia de feriado, mas sim de celebração. Mas ainda assim vamos refletir o quanto andamos, porque estamos prestes a completar 50 anos desde a saída do colono da nossa terra e sabermos se estamos em que pé. Muita gente continua a desaparecer na nossa cidade, Luanda, cidade pequena territorialmente, mas muito grande ao nível de população, e muita gente se perde de um lado e outro. Na segunda-feira eu conto-vos a história de uns pequenos que eu encontro na Marginal quase todos os dias, e é uma história arrepiante. Por conta disso, há quem vem à porta da TV Zimbo para pedir favores e ajuda, e nós abrimos as portas todas e ajudamos. Veja conosco o Bloco dos Desaparecidos.